Não houve fatalidade. Houve erro na condução ou de aeronave, ou, como eu disse no caso do Cristiano Ronaldo, condução de veículo. Ayrton Senna, a mesma coisa, morreu o Ayrton Senna. O Ayrton Senna já estava na cena do crime. Caso Ayrton Senna, foi crime. Crime. Caso Marília Mendonça, foi crime. Caso Mamonas Assassinas, foi crime. Caso Cristiano Araújo, crime. Tá, doutor, antes da gente encerrar, eu queria perguntar, são 3 casos na realidade, mas que eles têm ali similaridades, e são 3 casos que você fala, eu já vi no seu, que não foi acidente, foi crime. Sim. Mamonas Assassinas, o Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Acho que dá para falar dos 3 de uma vez para fechar, né, mano? Porque o senhor fala de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim. Que não teriam sido acidente. Sim. Vamos lá. A imprensa, ela foca muito no artista, na tristeza da morte, no impacto na sociedade, nos fãs. Então, Mamonas Assassinas, aquela choradeira. A comoção. Aquela comoção, era o maior sucesso. Marília Mendonça era o maior sucesso do Brasil. Cristiano Araújo ia ser o maior sucesso. Ia ser maior que o Gustavo MC Lima. da Leste ia ser um grande sucesso que criou o funk e ostentação em São Paulo. Então a imprensa foca na tristeza, no velório, papapá, não sei o quê, e depois acaba. Ayrton Senna, a mesma coisa, morreu o Ayrton Senna. O Ayrton Senna já está na cena do crime. Caso Ayrton Senna, foi crime. Crime. Caso Marília Mendonça, foi crime. Caso Mamonas Assassinas, foi crime. Caso Cristiano Araújo, crime. As pessoas falam fatalidade. Não existe no direito essa palavra. Não existe uma linha no Código Penal que fale fatalidade. Isso é uma coisa que inventa. Não foi uma fatalidade. Cristiano Araújo não foi uma fatalidade. Ele não usava cinto de segurança. As pessoas falam que foi um acidente como se fosse um acidente a fatalidade. Quando morre alguém de morte violenta, tem inquérito policial. Exemplo, você tem um parente na sua casa, esse parente morreu na cama, é morte natural, não tem inquérito. Mas se o parente escorregou na escada e morreu, tem inquérito policial para apurar. Se alguém empurrou ele na escada, se ele caiu na escada sozinho. Então, esses casos de carro e avião, quando morre gente, no Brasil inteiro, não é porque é famoso, não. Tem inquérito policial. E o inquérito policial, ele tem como base os laudos periciais. Quando é avião, são 2 laudos, CENIPA e o laudo da Polícia Civil. Quando é carro, é só o laudo da Polícia Civil, estudo criminalística. Só que a imprensa esquece isso. Porque, foi fatalidade. E você pode citar pra gente, cada um deles, o que foi a parte criminal de cada um? Sim. Porque quando a gente ouve a palavra crime, a gente pensa, alguém quis matar eles? Foram assassinados? E a imprudência pode ser considerada um crime, Então, não vamos é? lá. Quando você fala em morte de carro ou de avião, nós temos que distinguir. O homicídio doloso é a vontade de matar. Só que você tem a morte provocada por alguém por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, uma pessoa não devidamente habilitada ou uma pessoa que foi imprudente ou imperito, ela promoveu a morte de pessoas. Caso Cristiano Araújo, eu consegui as fotos periciais que mostra que a Range Rover Zero do Cristiano Araújo, então veja bem, você tem um carro zero, é um dos carros mais seguros do mundo, porque é conhecida essa marca. O que aconteceu? O motorista dele não era só motorista, é o chamado motorista VSPP, é o motorista segurança. É o cara que tem formação em segurança privada e também é motorista. Então ele tem as duas funções. Esse motorista,
Ele ganhou 4 pares de roda Aro 22 de um jogador de futebol. Eu tenho essa entrevista e coloquei lá no Na Cena do Crime. Só que essas rodas estavam com problema, tinham rachaduras. E aí manda fazer o quê? Uma soldagem. Uhum. Um jeitinho na roda. Só que você tem a soldagem feita por um profissional e você tem a soldagem feita por um pé de chinelo, que a gente chama de gambiarra. Bom, e aí ele ofereceu essas rodas pro Cristiano. Ah, vai ficar bonito. Ele aceitou. Tudo bem, colocou as rodas. Um dia antes do último show, ele mandou lavar a Range Rover. Mandou lavar, ergueram o carro, lavagem completa. E ele deixou o carro lá para lavar. A mulher que estava lavando, quando ela está lavando, ela observa as rodas, não sei como, o racho, o problema era tão evidente que ela fala para a filha, olha aqui, como é que tá essas rodas. Uma mulher que não era Não é mecânico, técnica. não é técnico, não... Ela pega e manda um áudio pro cara. Eu tenho esse áudio e coloquei no Na Cena do Crime. Olha, essas rodas estão com problema. Marcão, se isso acontece com o seu carro, ou um carro, você tá... o que você faz? Eu não ando com esse carro nem a pau antes que diga arrumar, pô, pelo amor de Peraí. Deus. O carro tá com problema a roda. Ainda mais roda, que não tem o que fazer, bicho. Roda, freio, direção, você não tem o que fazer, velho. Mas o cara, ó, não é nada. Vai pro show, lava o carro, vai pro show, pega a estrada. A perícia constatou que ele estava a 60 quilômetros a mais do que a velocidade permitida na estrada. E aí, não é que o pneu estourou. O pneu não estourou, Marcão. A roda quebrou. E uma Range Rover a quase 200 km por hora É um tanque de... perde completamente a direção Aham. e ele bate naquelas pilastras de concreto e o carro faz isso, ó, capota, capota, capota. E aí, Cristiano Araújo e a namorada de 19 anos, a Ilana, estavam sem cinto de segurança. E eu queria fazer uma pergunta para vocês e pro nosso telespectador aqui, pro nosso internauta. Quando você dirige um carro, quem é responsável de verificar se as pessoas estão usando cinto de segurança? Motorista. Ixi, ele ali, ó, entrou no carro e falou assim, ó, pra botar cinto. Eu confiro O que você tá doido. motorista, ele é responsável por todo mundo ali. Ah, mas Cagaço mas que eu eu sou tenho. empregado. Meu amigo, não interessa. Quando você vai andar de avião, o avião antes de subir, o que a aeromoça faz? Conversa todo mundo com... Olha lá. É. Se você tiver sem cinto, o avião não sobe. É. É regra. É regra. E aí, ele... Ah, mas o Cristiano não quis usar. Bom, o Cristiano tem culpa? Tudo bem. Mas o motorista tem que alertar. Bom, só que além disso, ele emprega a velocidade muito grande. E aí, juntando uma roda com problema e uma velocidade, é que a roda quebra e morrem 2 pessoas lançadas para fora do carro. Você vê que nunca é uma coisa só, né? É. É a velocidade, a roda ruim, povo sem cinto. Tipo, é uma coisa em cima da outra pra ter uma tragédia desse E tamanho. aí eu te pergunto, crime! Crime! O motorista Ronaldo processado criminalmente por homicídio culposo. Ele não queria matar, mas ele agiu Uhum. com culpa. Foi processado. A pena dele convertida em prestação de serviço à comunidade. Ok? Então ele foi condenado. Condenado por crime de homicídio, duplo homicídio culposo. Em outro país estaria preso. Sim. Tá? Isso é fato. Caso Marília Mendonça. Um erro absurdo do piloto e do copiloto, em que atestam os laudos periciais que eles foram fazer o primeiro voo para aquela pista e o delegado acredita que o piloto e o copiloto olhavam para a pista e o avião, muito baixo, bate numa fiação que estava no local. Um absurdo. Um avião tão baixo que bate, arranca o motor esquerdo, perde completamente, bate no chão, o outro motor foi parar quase 9 metros e morreu todo mundo. E o delegado falou,
Se tivesse piloto ou copiloto sobrevivido, iriam responder inquérito policial, crime de homicídio culposo. Mas como morreram, inquérito arquivado. Caso Mamonas Assassinas, o laudo pericial mostra que os pilotos, o piloto tinha uma certa habilidade, o copiloto não tinha, e que, por um erro de manobra, eles batem numa montanha. Eles iam pro lado errado, né? Lado errado, porque quando eles foram pousar, ele estava chegando uns Boeings. Uns aviões vinham chegando. Então eles foram, porque você pede autorização para descer com a aeronave. E eles não receberam a autorização porque estava chegando avião de grande porte. Então eles tiveram que dar uma volta para fazer um taxiamento para depois retornar. Só que eles erraram. Erraram completamente. Todo mundo morreu. Mas se tivesse tido sobrevivido piloto ou copiloto, responderiam criminalmente. Então, não é que não houve fatalidade, houve erro na condução ou de aeronave, ou, como eu disse no caso do Cristiano Ronaldo, condução de veículo, que promoveu a morte de pessoas. O caso do Senna, acho que é a questão do volante, da direção dele, ou a questão de não terem cancelado a prova? Muito bem perguntado. Olha, o caso do Senna foi um dos casos que mais repercutiu no meu canal na Cena do Crime. Porque eu fui buscar tudo que você possa saber de prova. O Ayrton Senna, ele dirigia o carro, ele era um perfeccionista. E ele percebeu, Marcão, que o volante estava muito alto. E que se o volante fosse um pouquinho mais baixo, ele melhor dirigibilidade. Aí, a equipe, atendendo à vontade dele, eles serraram. Gente, nós estamos falando de Fórmula 1. Isso é absurdo, né? Ele tinha que fazer uma barra de direção nova. Eles serraram, fizeram uma gambiarra de solda e colocaram do jeito que o Senna queria. O Senna sentou, nossa, que legal. Só que o Senna não está sabendo da gambiarra. E o Senna foi dirigir e adorou. Às vezes ele até sabia que tinha gambiarra, mas aquele negócio... Ele também não era o cara mais conhecido por ser cuidadoso, né? Ele era prudente, né? Ele era tudo menos prudente. Tá do jeito que eu quero, tô acelerando legal, vamos aí, né? Ele não tinha muito cuidado com essas coisas. Mas, Marcão, o que nós levantamos é o seguinte, ele correu uma prova, tá tudo bem. Correu a segunda prova, tudo bem. Na terceira prova, ele sentiu uma vibração. E aí ele reclamou, olha, tá dando uma vibração. Nós vamos ver. Não trocaram. Na quarta prova, você vai ver na Tamburello, ele tá vindo, aquela barra, ela arrebenta. E ele simplesmente, ele não tem condição mais de virar. E ele bateu. Por que eu tô dizendo que é crime e eu provo? A justiça italiana, lenta ou com má fé, porque todos os investigados eram pessoas importantes. Eram os donos da equipe, diretoria e gerência. Foram várias pessoas. O próprio Frank William, Você né? entendeu? Eles foram inicialmente absolvidos por crime. Depois a promotoria recorreu, eles foram condenados. Depois tinha mais uma instância e na última instância foram condenados pela gambiarra, mas para a tristeza da família de Senna, o crime estava prescrito. Ou seja, o caso Ayrton Senna não foi fatalidade, não foi acidente, foi crime, foi gambiarra e só não teve cadeia. Porque havia prescrito. Porque demorou e no final na cena do crime eu faço um desabafo mostrando que eles utilizaram da mesma estratégia aqui no Brasil, que é uma demora desgraçada, e aí você deixou os verdadeiros culpados impunes. Sim. Impunes. Mas é importante, por isso que eu resolvi fazer o canal na Cena do Crime, para que as pessoas entendam um pouco, para que as pessoas não caiam nessa lorota. E não vou dizer que os canais de televisão querem contar lorota, que também não tem gente habilitada para você mostrar. E volto a repetir, eu faço um desafio para você, procura agora no Google o caso Juliano Otávio Mesquita.
Só eu tô falando que decaiu o prazo. Tem gente lá colocando hoje em sites importantes. Olha, a promotoria agora está analisando. Mas eles não colocam dizendo que já antecipando o resultado. Então, às vezes, por falta de gente que possa aprofundar, então no canal Na Cena do Crime a gente consegue traduzir essa linguagem de uma forma mais simples, que a pessoa fique sabendo um pouco também dos seus direitos. Sim. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.